Este programa conta com o cofinanciamento da União Europeia e com o apoio do Governo de Cabo Verde. Olá, caros consumidores, saudações especiais aos nossos associados. Sejam todos bem-vindos a mais um programa da ADECO Defesa do Consumidor. Vamos aos temas que compõem esta edição. Informação jurídica sobre filmagem de abordagem policial. Operação Cidadania Sandra Neves analisa o artigo 4º da Declaração Universal dos Direitos Humanos sobre o direito a não ser tratado como escravo. Na rúbrica Defesa dos Direitos dos Consumidores com Necessidades Especiais, a irmã Luísa explica como o Centro de Santa Clara trabalha o ensino da aprendizagem das pessoas com necessidades especiais. Eliseu Gomes Tavares, presidente da CISCAP, parabeniza a ADECO pelo trabalho desenvolvido no seio da sociedade. João Santos, membro do núcleo duro dos membros fundadores da ADECO, faz uma avaliação do desempenho da Associação para a Defesa do Consumidor após 20 anos da sua existência. Pode um cidadão firmar uma abordagem policial denominada de busca pessoal ou pente fino? Saiba a resposta no microprograma Informação Jurídica. Em determinadas circunstâncias, a autoridade policial faz o que nós, na gíria, conhecemos por pente fino e que mais não é do que uma revista ou busca pessoal a uma ou várias pessoas e, normalmente, por ser um ato da autoridade pública, nós devemos presumir que é um ato legal, legítimo, válido, porque é um ato administrativo que nós chamamos de auto-executório e imperativo. O que é que eu quero dizer com isto tudo? É que quando formos abordados pela autoridade policial competente para uma situação de revista pessoal ou pente fino, nós não devemos nos opor por conta da imperatividade que tem esse ato administrativo da autoridade policial. Agora, é claro que esta situação de pente fino configura uma certa limitação, ainda que temporária, transitória, da nossa liberdade e também, às vezes, da propriedade, que é mais ou menos uma limitação dessa liberdade que é constitucionalmente prevista como um direito de liberdade e garantia, que à partida nós podíamos dizer que ela não pode ser violada, mas nessas circunstâncias, em prol, em detrimento da paz social, não é? Em detrimento da paz social, é um constrangimento que nós devemos suportar, ainda que transitoriamente. Agora, o que pode acontecer é, às vezes, a fiscalização popular de quem esteja a passar ou que esteja aí no local, no momento, pode questionar se a abordagem está ou não a ser legal ou independentemente disto, porque virou moda toda a gente ter agora telemóveis, máquinas, tudo o que filma, que grava imagem, captações, saber se a pessoa pode fazer isso, pode recolher essas imagens e sons. Realmente não existe uma proibição legal de se captar imagens, sons na via pública. De regra, não existe uma proibição legal. Então, o que é que eu quero dizer é que um cidadão normal, ou ainda pode ser até um repórter, e o repórter já está salvaguardado pelo princípio da liberdade de imprensa, eles podem fazer a captação de sons e imagens desde que não atrapalhem o trabalho da autoridade policial, desde que não atrapalhem, não alterem o cenário do crime, se assim for o caso, podem fazer isso e nem por isso poderão ser, por exemplo, levados à esquadra por estarem a captar a imagem, por estarem a desacatar. Agora, se forem abordados para se apresentarem, identificarem, sim, devem fazê-lo porque aí estão a receber uma ordem. E não identificar
Aí sim já estamos perante um desacato. Agora, o que não pode é ser levado à esquadra só por estar a captar sons e imagens sem interferir na atuação policial. E, diga-se de passagem, porque existirá uma falta efetiva de fiscalização da atuação policial, nada melhor do que a própria fiscalização popular, numa situação dessas, quando bem feita, porque a filmagem serve não só para eventualmente incriminar, mas também serve para aplaudir a atuação da autoridade policial que fez de forma firme e respeitando os trâmites da lei. Portanto, não é proibido por lei e tudo o que não seja proibido por lei não pode ser considerado uma atitude de desacato. O que poderá configurar um desacato seria se a própria autoridade policial lhe chamar para se identificar ou qualquer outro ato e recusar, aí sim estaríamos a ter uma atitude ilegal. Jorge Morgado, membro do Conselho da Direção da ADECO Portugal e presidente da Consumare, fez uma visita à ADECO esta segunda-feira, 5 de novembro, no âmbito da parceria existente entre a ADECO Portugal e a ADECO. Depois de inteirar-se sobre o trabalho realizado, Jorge Morgado visitou as instalações, parabenizando todo o staff e foi entrevistado pela jornalista da RCV, Astrid Lima, onde afirmou que a parceria existente entre as duas instituições é um trabalho de dois polos. De realçar que a ADECO Portugal é uma das maiores organizações de consumidores da Europa e ainda uma das mais prestigiadas. A visita terminou com a assinatura no livro de honra. Vamos ler a mensagem deixada pelo Jorge Morgado. É com orgulho que preencho este livro pela importância cívica que reconhece a ADECO e pela amizade que se tem estabelecido nas relações de colaboração com os dirigentes e colaboradores. Como dirigente da ADECO e presidente da Consumare, quero agradecer todo o apoio e colaboração que temos sabido realizar entre as nossas associações e no seio da nossa estrutura conjunta. A Consumare, onde o António Silva, vice-presidente, tem realizado um trabalho importante, leal e muito útil. Tenho a certeza do sucesso da missão da ADECO em Cabo Verde e considero que o país não seria o mesmo se a ADECO não existisse. Bem-ajam, Jorge Morgado. Na rúbrica Operação Cidadania, Sandra Neves analisa o artigo 4º da Declaração Universal dos Direitos Humanos sobre o direito a não ser tratado como escravo. O 4º artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos defende que nenhum cidadão deve ser tratado como escravo. O que é ser escravo? É ser tratado como propriedade de outrem. E também que tipos de escravidão podemos encontrar? Podemos encontrar a escravidão física, a escravidão psicológica. O que se pode fazer em relação ao combate a essa escravidão? No mercado laboral, nós temos que ter em consideração que nós devemos nos reger pelo princípio do respeito mútuo. Há que respeitar a hierarquia, contudo, há que se fazer, e muito bem, a definição entre liderança e chefia, primando por uma liderança, para que ninguém se sinta coagido, mas sim respeitado e que haja uma harmonia no ambiente de trabalho. No que tange também ao seio familiar, o marido, a esposa, os filhos, ou seja, há que haver harmonia, há que haver respeito de ambas as partes. Ninguém deve se sentir sufocado, sem o direito de opinar. Há que respeitar a liberdade do outro. Precisamos realmente entender que essa força física ou psicológica, não permitindo que a pessoa se sinta livre, por certo, não dará bons frutos. Precisamos respeitar os outros e não fazer com que se sintam coagidas a agir, mas sim motivadas a agir. Em relação à nossa sociedade, também há que evitar
fazer com que os cidadãos se sintam escravos, quando não são valorizados, quando não têm oportunidades de escolha. Devemos criar condições para que todos os cidadãos se sintam incluídos, acarinhados e motivados para agir em prol de uma sociedade melhor. Evitemos escravizar as pessoas. Sejamos mais humanas. Não façamos aos outros o que não gostamos que nos façam a nós. Sejamos livres e façamos com que os outros também o sejam. Na rubrica Defesa dos Direitos dos Consumidores com Necessidades Especiais, a irmã Luísa explica como o Centro dos Irmãos Capuchinhos de Santa Clara trabalha o ensino e aprendizagem das pessoas com necessidades especiais. Ali na Centro Santa Clara, normalmente que as meninas que vêm de escola, não é que está na escola, mas que te consegui dar o máximo, então que te consegui aprender muito mais aquilo que ensino te pretendes. Então ali agora na Santa Clara, mais não te trabalha na bordados, renda também, culinária também. Agora, no ensino, na aprendizagem, não te costuma também, principalmente aqueles que têm um pouquinho de base, não te dás alguma continuidade, leitura, números, escrita, letras, tudo isso também te ajuda a te intercalar também com as atividades lúdicas que não tem ali na Centro Santa Clara. Eliseu Gomes Tavares, presidente do Sindicato Comércio, Agricultura e Pesca, parabeniza a ADECO pelo trabalho desenvolvido no seio da sociedade. Bem, eu disse há pouco nesse fórum, parabenizei a ADECO, a pessoa do seu presidente, mas também todo o staff da ADECO, dei os parabéns pelo trabalho que a ADECO tem feito durante esses anos. Eu sou um ouvinte assíduo do programa A Voz do Consumidor e eu acho que a ADECO, não sendo um sindicato, faz um trabalho igual ou, se calhar, até maior do que um sindicato qualquer. Porquê? Porque a ADECO defende os interesses dos consumidores. E os consumidores não são só os trabalhadores, são também os próprios patrões, o governo, os partidos políticos, todas as organizações da sociedade. Portanto, a ADECO é uma instituição com um papel fundamental na nossa sociedade. A ADECO tem vindo a exercer a sua função com, eu diria, com muita sabedoria, tem tido uma atividade no seio da sociedade cabo-verdiana muito boa e eu espero que as pessoas, todas as pessoas, conheçam e se façam sócios da ADECO, porque isso vai proporcionar à ADECO maiores e melhores condições para a defesa dos consumidores cabo-verdianos. Portanto, parabéns à ADECO. Na rubrica 20 anos da ADECO, João Santos, membro do núcleo duro dos membros fundadores da ADECO, faz uma avaliação do desempenho da Associação para a Defesa do Consumidor após 20 anos de sua existência. É como eu disse, nós fomos os criadores, um grupo pequeno, mas depois houve uma quebra. Felizmente que houve uma nova largada, digamos assim, da ADECO e neste momento, como um dos fundadores também, sinto-me orgulhoso de ter contribuído para o surgimento de uma associação tão vital neste momento e pujante para a sociedade civil. Para apoiar a ADECO em qualquer caixa 24, você pode aceder à opção Pagamento, de seguida Donativos e a seguir escolha a opção ADECO e por fim o montante que quer depositar. E é o ponto final nesta edição, mas se quiser continuar a acompanhar o nosso trabalho, a ADECO está semanalmente em 13 rádios, nas plataformas digitais, Facebook, Twitter e no YouTube. E ainda a ADECO tem uma coluna mensal no jornal impresso Terra Nova. Se tem interesse em associar-se à ADECO, visite o nosso site adeco.cv e lá encontra as informações necessárias. Obrigado por acompanhar e apoiar o nosso trabalho. Voltamos daqui a uma semana com mais temas do interesse do consumidor.
Este programa contou com o cofinanciamento da União Europeia e com o apoio do Governo de Cabo Verde.